Eu quero chamar agora um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração gigantesca, um cara que já esteve no fronte de batalha, tanto política, né? Ele foi candidato a vereador aqui em São Paulo, quanto batalhas reais mesmo, guerra real. Esse cara já viu gente morrer, já lutou e já arriscou a vida dele em prol da liberdade. Henri Kadima, bom dia, Opa. meu amigo. Tudo bem com você? Você está mudo. Estão me ouvindo? Deixa eu ouvir. Tudo bom. Pessoal, bom dia, Marco Antônio, Adriles, Cogos, Paula. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Prazer é nosso, Henri. Eu queria começar, professora, você tem uma pergunta para o Henri? Não, só queria saber de atualizações, né? Como é que tá a situação? Continua ainda os bombardeios e com essa história toda que aconteceu na Síria? Quais são aí qual é o novo cenário que a gente tem em Israel? Tá, acho que para a gente deixar as coisas um pouco mais claras, né? Até porque a grande mídia ela fica tentando ultimamente mostrar com que a queda do regime do Assad foi favorável e vai vir uma democracia na Síria e todos vão se abraçar e cantar Imagine the World. Não, isso não vai acontecer, gente. A ditadura do Assad que caiu, ela foi substituída por terroristas, não são rebeldes, são terroristas. Existem sim um ou outro grupo rebelde ali que eles não são fundamentalistas islâmicos, né? Aqueles que realmente querem a mulher andando de burca, aonde não tem direito das minorias, aonde o homem ele tem um poder totalitário. Acontece que a queda do regime hoje na Síria é muito preocupante para todas as democracias no mundo, e só não vê isso quem não quer. O HTS, liderado pelo Jolani, que é o líder terrorista que derrubou o regime do Assad, ele é um cara fundamentalista da Al-Qaeda. Ele era um ex-membro da Al-Qaeda. Simplesmente foram lá e mudaram de nome. Esse golpe político, esse golpe de Estado que aconteceu ali na Síria, ele foi financiado pela Turquia. A Turquia ela tem grandes interesses na Síria. E o que acontece? Quando Israel começou a perceber que a Síria estava numa grande guerra civil e que os rebeldes tinham grandes chances de se apoderarem de armas químicas, armas biológicas, centro de estudos para mísseis de longa distância com alta precisão, Israel fez o maior ataque preventivo da história. Então, em 2, 3 dias, Israel praticamente eliminou 80% do poder bélico que o regime do Assad tinha e, por consequência, os rebeldes e os terroristas iriam se apoderar. Então, imaginem vocês um grupo com uma ideologia igual ao Estado Islâmico, onde eles decapitam pessoas na frente da câmera para mostrar que aquilo que acontece com tudo e todos que não seguem a ideologia extremista deles, se eles tivessem acessos, por exemplo, aos barcos da Marinha Síria ou aos aviões de caça da Força Aérea Síria. Então, Israel fez um dos maiores ataques preventivos ali da história recentemente. Eu queria... Cogo, você tem uma pergunta para o Henri? Tenho. Henri, como é que fica agora a situação entre Israel e Irã? Porque agora o corredor aéreo está aberto, né? Exatamente. Só que Israel agora a gente está a quase 2 horas de distância de solo iraniano, né? Justamente porque todo o poder ali na Síria, eles tinham as baterias S-300, que são baterias antiaéreas russas, uma das mais avançadas do mundo. Todas essas baterias foram destruídas, tanto as S-300 quanto a S-200 em território sírio. Isso faz com que Israel tenha uma linha de voo direta voando pelo território sírio, podendo chegar e atacar os reatores nucleares iranianos em torno ali de 2 horas de voo. E mais recentemente, hoje de manhã, a imprensa israelense começou a notificar que o Trump ele vem com a ideia de sim dar o ok, dar a luz verde para que os reatores nucleares iranianos eles sejam atacados. E digo mais, a próxima guerra civil que a gente vai ter no Oriente Médio, ela vai ser no Irã. Não sei se isso vai ser nesse curto período de tempo ou ali nos próximos 2, 3 anos, mas vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma revolução civil muito próximo do que aconteceu na Primavera Árabe ali pelo Oriente Médio. Cara, eu acho muito legal que o Henri ele traz uma posição, não é uma posição de alguém que nunca esteve em conflito ou que nunca viu uma facção terrorista, um grupo terrorista de perto. Então, eu gosto bastante, e você fala de um jeito simples, Henri, que é fácil para as pessoas absorverem. Adriles, tem uma pergunta para o Henri? Tá mudo.
Bom dia, Henry. Eu queria Bom dia, saber em que Denise. pé está esse processo contra o Netanyahu e a ONU querendo de maneira demagógica, hipócrita, agora fundar novamente o Estado palestino, sendo que Israel já fez uma dúzia de ofertas de Estado palestino ao longo desses últimos 70, 80 anos, e foram todos recusados por movimentos terroristas que dominam a faixa de Gaza, que dizem abertamente que querem destruir Israel. Eu queria saber exatamente, fundamentalmente, qual é a da ONU? A ONU é um órgão progressista de esquerda que eventualmente relativiza tudo. Qual que é o papel da ONU hoje? Não seria coibir os conflitos? Parece que ela estimula mais através da mentira e da hipocrisia. É isso mesmo? Fazendo um paralelo, a ONU é tão hipócrita como parte do judiciário hoje no Brasil. Boa. Como, por exemplo, você pode pegar parte, né? Você pega pessoas ou países como a Síria, aonde eles nunca foram condenados na questões dos direitos humanos ou agressões contra minorias. E se você pegar a lista de supostos crimes que Israel cometeu, você tem ali uma lista gigantesca. Não à toa, o Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, a inteligência israelense teve acesso a fotos dele no ano 70, junto com Assad, pai, e com Arafat, pelo Oriente Médio. Então percebam, e pouca coisa que as pessoas falam, a quantidade de dinheiro que circula na ONU, os interesses por trás, os interesses reais que quem controla aquela entidade tem. E fazendo um paralelo, Israel comprovou ao mundo que a UNRWA, o órgão de refugiados palestinos, os palestinos eles são o único país no mundo que eles têm um órgão da ONU redirecionado só para eles. Todos os outros refugiados do mundo, eles têm a Unicef. Primeiro que a UNRWA, Israel comprovou que eles estavam diretamente ligados aos atentados do 7 de outubro. Então, sendo com funcionários registrados na ONU e trabalhando para o Hamas, ou até com data centers e túneis de baixo ali das centrais da UNRWA dentro da faixa de Gaza. Trazendo um paralelo com o que você falou sobre o Netanyahu, eu vejo que Netanyahu está sofrendo hoje muito aquilo que Jair Bolsonaro sofre no Brasil. Nada mais é do que uma perseguição política, e digo mais, eu como um israelense, um brasileiro, eu dou graças a Deus que no momento que aconteceu no 7 de outubro, o primeiro-ministro era Benjamin Netanyahu, porque com qualquer outra ideologia, hoje, desculpa a palavra, a gente estaria na merda, porque não teria o pulso firme suficiente que precisaria para lidar com essa situação. Hoje o Netanyahu ele é vítima tanto da imprensa esquerdista em Israel, quanto dos grupos de esquerda em Israel que se apropriaram da questão dos reféns que estão em Gaza para usar aquilo como um palanque político, muito típico da esquerda, né? Eles adoram usar caixão de pessoa para usar como palanque. Então, a direita e o centro hoje em Israel veem que Netanyahu sofre hoje uma perseguição política em Israel, justamente tentando utilizar o fato da guerra para depor o governo. Isso que você fala, Henry, eu acho importante a gente relembrar também sempre o pessoal da audiência, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas por que a gente fica tão aflito com o que acontece em Israel? E, poxa vida, é só você ver a quantidade de ataques que acontecem, terroristas, norte, sul, de todos os lados, e o financiamento desses terroristas por países do entorno ali da região, né? Principalmente a gente está falando não só da Síria, mas a gente tem Catar, o Irã, principalmente. Como que você enxerga a eleição do Trump dentro desse contexto geopolítico? Porque a postura do Trump é uma postura diferente, mas você acha que ele vai ser capaz de dirimir a situação agora de Israel? Porque os americanos deram um auxílio grande agora, inclusive durante o governo Biden, com relação à Síria, né? Então, houve também isso. Mas eu queria ouvir de você, como que você enxerga a postura do Trump de proteção aí também a Israel e a liberdade no Oriente Médio? Eu entendo que tempos difíceis pedem homens fortes, homens no comando fortes. E Trump acho que é um enviado de Deus para o momento que não só Israel, mas o mundo todo vive hoje, né? Com certeza o Trump ele vem para fazer a equação correta, acho que não só na questão geopolítica, mas na questão interna americana também, que está uma bagunça, a questão de ideologia woke e tudo aquilo que vem a destruir os Estados Unidos nos últimos 4 anos e, por consequência, destruindo o mundo ocidental, porque os Estados Unidos sempre foi a mão de ferro do mundo ocidental, né? Então, Israel, os órgãos de inteligência, o exército, o governo e a população israelense
está muito feliz, muito contente com a eleição do Trump, não só pelo fato dele ser um grande apoiador da justiça. A gente não está falando aqui apoiador de Israel ou de Palestina. A gente está falando aqui de apoiar o lado certo, o lado que é uma democracia, o lado que não mutila crianças, que não sequestra mulheres, que não estupra inocentes. Então eu vejo que o Trump ele é realmente um cara que veio para fazer a diferença, e eu arrisco a dizer, se a Kamala Harris ela fosse eleita, o mundo se encaminharia a um grande desastre, com certeza. Tanto que a gente vê pela postura que o próprio governo Biden teve durante a guerra de Israel contra o Hamas e o Hezbollah no Líbano. Eles pediram para Israel não invadir a Rafah, por exemplo. Israel fez o quê? Evacuou a população civil de lá, invadiu Rafah, que fica ao sul, entre Egito, Gaza e Israel, e lá achou reféns, matou Yahya Sinwar, o líder militar do Hamas. Então percebam como a própria política externa americana estava prejudicando diretamente as operações do exército israelense. Muito bom, Henry. Cara, obrigado, Henry, por dar esse... Só para eu finalizar, Marco, desculpa. Eu, além de eu ter trabalhado no Exército, nas Forças Especiais, eu trabalhei durante anos na inteligência do governo israelense na Europa. Uma das grandes funções que eu tive foi interrogar pessoas e aprender gestos corporais, os gestos como as pessoas, quando elas estão mentindo ou quando elas querem buscar as palavras certas para trazer. E eu sei que não era a pauta que a gente estava falando, mas trazendo sobre aquilo do Lula, sobre ele estar internado no hospital sírio-libanês, eu comecei a rever e comecei a ver várias coisas incompatíveis com a questão de como a mídia e o médico estão se posicionando. Veja bem, não estou criando polêmica, falando que o Lula está morto, essas loucuras, tá? Simplesmente estou falando que existem 100% de inconsistências nas maneiras como a assessoria de imprensa, tanto via Globo News quanto via o médico, vem se portando. Tá um papo muito estranho, né? Isso daí é interessante. Tinha que trazer o vídeo para ele fazer a análise da linguagem corporal. A gente adora uma teoria da conspiração. Ventura juntos, né? O Henry Kadima e o Ricardo Ventura juntos. Claro! Chama eles para live, a gente faz uma live agora de tarde, pega os vídeos e faz análise corporal. A galera vai adorar, tá todo mundo falando disso no chat. Assim, gente, tinha situações que a gente ia cumprir mandatos de prisões de terroristas, que eu quebrava a porta do cara 3 horas da manhã para prender ele, e às vezes quem ia fazer o atentado não era ele, era o outro amigo dele. Então você, junto com a sua equipe, você tem ali minutos para você interrogar o cara, antes de levar ele preso, para você chegar no alvo. Então, é algo com que eu trabalhei muito tempo na minha vida e realmente eu vi e revi vídeos nos últimos 2 dias. Mas a postura do Khalil... Ai, fala mais agora, para com isso. Não só a postura do Khalil, como a Daniela Lima, a todo tempo, você vê que a imprensa, eles tentam sempre colocar como o Lula tá muito bem, o Lula tá falando, o Lula... Gente, eu acabei de operar o ombro, porque eu me feri na guerra, operei semana passada, eu saí da anestesia completa, eu não conseguia falar meu nome. Pois é. São muitas inconsistências nos gestos corporais, nas questões de palavras, como eles querem colocar, aonde tem alguma coisa para mim não tá batendo. Eu não sei se ele tá realmente lá, se ele não tá, mas existem realmente muitas inconsistências. E se puder pedir a vocês, ao público que está assistindo, se puderem me seguir nas mídias, Henry Kadima ST, a gente está sempre lá trazendo novidade para vocês. Tem no X? Vamos marcar. Tá no X, Henry? Tem o X também, Já vou pegar aqui, vamos fazer essa live aí da linguagem corporal, gente. Eu adorei isso.